Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Gabriel e hoje eu vou ensinar vocês uma coisa muito interessante, meu. A aplicação disso, ela pode ser usada em vários setores, da engenharia, da matemática, da estatística, da administração, qualquer área que possua gráficos, você pode usar essa aplicação. A área de leitura de dados. Bom, nós iremos pegar uma base de dados, né, de alguma tabela. E com essa base de dados, iremos construir um gráfico. Porém, como só teremos valores aleatórios, não teremos qual função descreve aquilo, entendeu? Eu estou tentando descobrir qual é a lei que relaciona esses dois valores. E eu preciso chegar numa função que aproxime muito bem disso. Principalmente porque em muitas aplicações necessitamos da área sob essa função. E conseguimos calcular isso através da integral. Porém, para calcular a integral, precisamos da função. Então, vamos começar a brincadeira aqui. Primeiro eu vou importar a minha tabela. Aqui, caso vocês não estejam localizando a tabela de vocês, vocês podem clicar aqui em Browse for Folder e tentar localizar aqui. O meu está na área de trabalho. Ele não aparece aqui em primeiro momento, mas quando eu seleciono a pasta, ele aparece aqui dentro. Bom, para mim abrir a tabela é só clicar em cima dela. E aqui já abriu a janela com a tabela. É uma tabela com duas colunas. E, bom, a primeira coluna eu vou chamar de X. A segunda, Y. Y. Eu vou separar cada uma dessas colunas, eu vou importar separadamente. Venho, seleciono toda essa coluna. Eu quero que ela venha como um vetor. É muito importante isso, que você selecione como um vetor. Porque o MATLAB ele trabalha com matrizes. E o vetor é uma matriz. E agora, selecionar a segunda coluna como vetor e importar. Bom, se vocês observarem aqui na parte direita, os dois já estão importados como vetores. Tá vendo? Ó? Vetor e o outro é vetor também. Agora eu vou abrir um script para poder escrever tudo certinho. Né? Se você já tem uma habilidade em MATLAB, o script ele funciona da seguinte forma. Na janela de comandos, se eu colocar 1 mais 2 e dar Enter, ele já me fornece a resposta. No script, ele não fornece ainda. Por quê? Porque eu preciso rodar ele para ele executar ações. Então, na janela de comando, você vai digitando e ele vai executando ao passo que você digita. Aqui, você digita tudo. Quando você clica em Run, ele vai lendo linha por linha e vai executando na janela. Então, é interessante usarmos script. E, bom, vamos plotar aqui, né? Fazer o gráfico, plot de quem? De y em função de x. Então vamos plotar. Tem que salvar primeiro o script, salvar na área de trabalho mesmo. Bom, esse daqui é o gráfico da correlação de dados que eu fiz entre x e y. Então aqui embaixo é x, no eixo das abscissas, né, os valores de x, e das ordenadas o de y. Para a gente não confundir, eu vou até digitar aqui, ó, xlabel, x, ylabel, y. Pronto. Quando a gente rodar o gráfico de novo, ó, x e y são, estou nomeando, né, colocando legenda pros eixos. Então, vamos começar aqui a brincadeira. O que eu quero fazer? Deixa eu deixar o gráfico aqui. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar que função se aproxima dessa curva aqui, tá vendo? Putz, mas ferrou, né? Por quê? Eu não sei o grau. Imagina que o meu polinômio fosse x ao quadrado. A função ia ser assim. Bom, tranquilo, né? X ao quadrado. Mas e essa função aqui? Que grau será que ela tem? Então, primeiro eu vou tentar arredondar isso, né, para uma função de segundo grau. Um polinômio de segundo grau. Então, o meu polinômio vai ser quem?
O comando que faz isso é polyfit. O que o polyfit faz? Ele vai pegar os valores do eixo y, vai correlacionar com o valor do eixo... o valor do eixo x vai correlacionar com o valor do eixo y, e eu vou escrever o grau. Então, x e y, que grau que eu quero meu polinômio? Eu quero um polinômio de segundo grau. Então, quando eu fizer isso, o polinômio ele vai receber 3 valores. E esses valores são os coeficientes do polinômio. Então, vamos rodar aqui para vocês entenderem. Ó, o polinômio recebeu menos 2, 17, 0. Tá, mas isso aqui é um polinômio? Então, para o programa, o que ele pensa? Ele pensa assim, o coeficiente que multiplica x ao quadrado é esse, mais o coeficiente vezes x, mais o último que não tem nenhum valor, né? Que ele é o sozinho. Isso aqui é uma função de segundo grau. Então, seria a que multiplica x ao quadrado, mais b que multiplica x, mais o c. Tá vendo? Então, isso aqui são os coeficientes. E para a gente montar esse polinômio mesmo, para ele poder ser colocado num gráfico, ele tem que ter os valores, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou dizer que isso aqui é p, para facilitar o processo. E o polinômio em si vai receber quem? Vai receber p1, que multiplica x ao quadrado, mais p2, que multiplica x, mais p3. Quando eu escrevo p1, o p é o vetor que tem os coeficientes, tá vendo? Quando eu escrevo P1, eu estou me referindo a esse cara aqui, ó. A primeira coluna e primeira linha aqui, ó, tá vendo? Quando eu escrevo P2, eu estou me referindo a esse. P3 a esse. E aqui na frente deles vem o x ao quadrado, x, e aqui não tem nada. Beleza. Se eu colocar agora aqui plot x pelo polinômio, não vai dar certo. Por quê? Ele está tentando correlacionar os dois vetores, porém o meu polinômio, ele é um vetor que só tem 3. E o polinômio aqui, e o x, ele tem 11. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando multiplicar. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue cada valor de x, substitua aqui no meu polinômio e armazene esse valor num vetor. Aí ele pega o x2, coloca aqui dentro, eu quero que ele faça isso. Então eu coloco aqui um ponto atrás do expoente. Da multiplicação não precisa, só da potência. Então quando eu faço isso, olha o que ele fez. Ele pegou o x1, substituiu aqui e guardou esse valor. Aí ele pegou o x2, substituiu aqui dentro, o resultado ele guardou aqui, que é isso daqui. E aí o polinômio agora, tá vendo? Foi recebendo esses carinha. Ou seja, é o meu y aqui, né? Então agora se a gente abrir o gráfico, bom, olhando assim, eu vou até colocar o gráfico dos dados reais aqui, pra gente fazer uma comparação. Olhando aqui, a gente se convence que um polinômio do tipo x ao quadrado não está sendo uma boa aproximação aqui, né? Acho que com certeza dá para se convencer aqui, ó. Aqui está totalmente fora, aqui totalmente para cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou exagerar. Eu vou colocar um polinômio do grau 8. Aí ficou um polinômio grande. Então, aqui vai ficar x à oitava elevado a x à sétima, que multiplica x elevado a sexta, mais. Como eu coloquei o meu P com grau 8, o P agora, ó, aqui não atualizou ainda, né? Vou tirar isso aqui para ele ler tudo. Tá, agora foi, agora ele atualizou. Bom, então ó, ele colocou agora um polinômio aqui com 9 coeficientes, né? Que seria x, esse cara aqui é o coeficiente que multiplica x à oitava, x à sétima, sexta, quinta, quarta, terceira, até o zero.
Então agora sim a gente escreve que o meu polinômio, né, vai receber quem? O P1, que multiplica x elevado à oitava, mais P2, que multiplica x elevado à sétima. A gente vai fazer esse procedimento até chegar no zero. Vou fazer o seguinte, P3, P4, P5, vou colocar os coeficientes já. 6, 7, 8 e o último, 9. E é aqui, ó, vou só copiar esse cara aqui e vou colando aqui na frente. Mas vocês aí, vocês têm que fazer na mão, hein, pra vocês aprenderem, senão não vai funcionar não, né? Aqui não tem nada. E aqui ficou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aqui é 1, não tem nada, e o 0. Bom, agora o meu polinômio aproximado para minha função, ele tá do grau 8, né? E vamos plotar esses dois. O x pelo polinômio. Vamos ver o que acontece aqui. Olha como ficou. Vamos até colocar os dois aqui para comparar, né? O gráfico real que eu tenho dos dados reais e o gráfico do eixo x pelo polinômio, né? Que eu tô dizendo que é meu y aqui no caso. Olha só como tem diferença. Olha que precisão que deu. Tá vendo? Ou seja, a função que se aproxima da curva que eu tenho dos dados é esse polinômio daqui, ó. Certo? Bom, agora ficou fácil, né? Eu já tenho a função, agora é só eu resolver a integral, né? Então vamos lá, eu vou dizer que z vai receber a integral de quem? Do polinômio, que é a minha função, polinômio. Eu vou dizer que eu quero a área de 0,3, né, até 1,3. Vamos visualizar no gráfico aqui. De 0,3 até 1,3. Na verdade, deixa eu mostrar o gráfico primeiro para vocês. De novo, ó. De 0,3, que é mais ou menos aqui, né, até o 1,3, que é mais ou menos aqui. Eu quero a área sob essa curva aqui. Então, eu digito o z vai receber a área, e a área é integral do polinômio no limite de 0,3, limite inferior de 0,3 até o limite superior de 1,3. E vamos rodar. Bom, aqui deu um erro, tá vendo? First input argument must be a function handle. O programa, ele tá lendo esse cara aqui como um vetor. E esse comando de integral, ele precisa de uma função. Então eu tenho que dizer para o programa, olha, esse polinômio aqui, ele é uma função. Então, como que eu faço isso? Bom, eu vou chamar de f a minha função. Primeiro eu vou declarar quem que é a variável. Então eu digito x, x minúsculo. Oh, meu Deus do céu. X. Então eu estou falando, olha, x é uma variável. Tá vendo? X é uma variável. Aqui, o x aqui, tá vendo? O programa, quando eu mandei ele fazer ponto e elevado, significa que eu estou pegando de um vetor. Tá vendo o vetor x aqui, ó? Eu estou pegando os valores daqui e mandando para cá, para resolver. Aqui eu estou dizendo que x não vem de um vetor. X é uma variável que pode ser qualquer valor. E aí é só copiar esse cara aqui, ó, tá vendo? Copia, cola aqui, né? Dá um espacinho aqui. Pronto. E agora eu quero resolver a integral da minha função, que agora a função eu estou chamando de f, dos limites inferiores aqui. Inferior, superior. Ó, aqui ele já entendeu o que é uma função e ele já resolveu a integral nesses limites aqui, de 0,3 até 1,3. E deu 10,42, ou seja, a área sobre a curva é 10,42 unidades de área. Tá vendo? Bom, a aula de hoje foi sobre isso.
E, assim, esse conteúdo de você aproximar polinômios de uma função, desculpa, aproximar o polinômio da função real sobre uma curva, é um conteúdo muito, muito utilizado na engenharia. Eu faço engenharia química, então, as utilidades que tem nisso são enormes, sabe? E qualquer área que use funções, você consegue aplicar esse conceito aqui. E o mais legal do MATLAB é que ele trabalha totalmente com matrizes. Então, você tem uma infinidade de possibilidades para poder fazer isso. Só um parênteses aqui, pode surgir dúvida de, que grau que eu devo colocar aqui para a minha função ficar perfeita. Bom, essa curva aqui é muito difícil, né? Tá vendo? É muito difícil você conseguir fazer uma aproximação. Mas vamos supor que seu gráfico deu praticamente, sei lá, uma função de segundo grau, né? Um carinha assim. Só que você precisa precisamente dessa função. Você só sabe que ela parece um de segundo grau. Caso você coloque então aqui, eu vou jogar um polinômio de terceiro grau. Caso você faça isso, o coeficiente aqui, P, imagina que aqui só tem, sei lá, esses três valores. No caso 4, né? Porque eu arredondei para um de terceiro grau. Então ficaria x ao cubo, quadrado, a primeira e aqui o sozinho. Como a sua função aproxima, é bem próxima de uma função de segundo grau, e você arredondou o seu polinômio para um de terceiro, o coeficiente de terceiro provavelmente vai dar zero. Então aqui vai ficar zero, e aqui vai ficar o de segundo grau, o primeiro, e o que não tem nenhum. Ou seja, uma tática é você tentar jogar esse arredondamento do polinômio sempre para o maior valor possível. Tá vendo aqui? Eu fui de um quadrado para um oitavo. E o oitavo deu precisamente essa área. Então essa é uma das dicas que eu posso oferecer para vocês. Bom, a aula de hoje foi sobre isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.